E aí, pessoal? Eu sou Osmar e está começando mais um História do Brasil. E nesta videoaula, nós vamos aprender sobre o período colonial, mais especificamente sobre a União Ibérica. Mas o que foi a União Ibérica? Pessoal, a União Ibérica foi o período que vai de 1580 até 1640, em que o Brasil pertenceu ao Reino da Espanha. E já já nós vamos aprender como tudo isso aconteceu. Esta é uma videoaula que está sendo regravada. Nós já temos esta videoaula na nossa playlist, porém, naquela videoaula eu falei um pouco rápido demais. Então, agora eu vou falar um pouco mais devagar para que vocês possam entender melhor. Nesta videoaula, nós aprenderemos sobre as causas, as consequências e o fim da União Ibérica. Então, vamos lá! As causas da União Ibérica. Tudo começou em 1578, quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu durante a Batalha de Alcácer Quibir, na África. Como Dom Sebastião não tinha herdeiros, se iniciou uma crise no trono português. O cardeal Dom Henrique assumiu a coroa portuguesa em 1578, porém ele morreu 2 anos depois, em 1580, sem deixar herdeiros. O rei da Espanha, Felipe II, que tinha um certo grau de parentesco com a família real portuguesa, se aproveita da situação e assume o trono da coroa portuguesa, passando a se chamar Felipe II de Espanha e I de Portugal. Então, em 1580, se inicia a União Ibérica. Além de fortalecer a economia espanhola, o rei espanhol pretendia ampliar a sua influência sobre as disputas comerciais no Oceano Atlântico e também no Mar Mediterrâneo. As consequências da União Ibérica. As medidas adotadas pela Espanha no Brasil foram a expansão territorial. Neste período, as incursões dos bandeirantes, nós já temos uma videoaula sobre os bandeirantes, pelo sertão se tornaram mais constantes, e as atividades agropecuárias ampliaram os domínios da sociedade colonial, ou seja, aumentaram as extensões de terra. O fim dos acordos comerciais entre o Brasil e a Holanda. O fim dos acordos comerciais fez com que a Holanda invadisse o Nordeste brasileiro em 1624 e em 1630. Nós também temos uma videoaula que é as invasões estrangeiras. A divisão do território brasileiro em 1621. O território brasileiro foi dividido em duas unidades administrativas. A primeira era o Estado do Maranhão, com capital em São Luís. A segunda era o Estado do Brasil, com sede em Salvador. Como nós podemos ver nesta imagem, o Estado do Brasil, com a capital em Salvador, e o Estado do Maranhão, com capital em São Luís. O fim da União Ibérica. Em 1640, os portugueses, através da chamada Restauração, conseguiram voltar a ser independentes. Mas o que era a restauração? Pessoal, a restauração foi um movimento que teve o apoio da burguesia, dos padres e uma política de aliança entre Portugal, Inglaterra e França. Então, Dom João IV, o restaurador da dinastia de Bragança, passou a ser o rei de Portugal. Com o fim da União Ibérica, Portugal e Espanha estabeleceram uma série de acordos diplomáticos para redefinirem os limites dos territórios das suas colônias de ambos os países. O mais importante desses tratados foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Vamos agora para um pequeno resumo. Em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre sem deixar herdeiros. Em 1578, no mesmo ano, Dom Henrique assume o poder, mas morre 2 anos depois, em 1580.
No ano de 1580, Felipe II, da Espanha, assume o trono português e passa a ser o rei da Espanha e de Portugal, dando início à União Ibérica. A União Ibérica adotou medidas no território brasileiro, como a expansão territorial, o controle econômico, o fim dos acordos comerciais com os holandeses e a divisão do território brasileiro. Em 1640, através de uma política de alianças, Portugal voltou a ser independente e Dom João IV se tornou o rei. Uma série de acordos foram criados entre a Espanha e Portugal para redefinirem suas fronteiras, como o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado por assistirem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu comentário e o seu joinha. Ah, e não esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que está na descrição do vídeo. Bom, pessoal, vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau.